Nosso convidado desta quinta-feira é o delegado regional Fernando de Faveri, da 17ª Delegacia aqui da região de Brusque, Guabiruba, Botuverá, Canelinha, São João, Major. Não sei se esqueci de algum lugar, acho que não. Acho que falei todas as cidades. Para a gente conversar sobre segurança pública na cidade de Brusque e também na região. Fernando, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade, é um prazer, uma honra e estou à tua disposição de todos os colegas no que for necessário para a gente prestar contas. Bom, eu quero começar falando sobre a DIC, que vai passar ali para aquele espaço próximo à prefeitura, ali na praça, né? Além de falar dessa mudança, dessa nova localização da DIC, já aproveitamos para falar sobre a inserção aí de furtos e roubos também junto à DIC, sobre a coordenação aí do Fernando Farias. Ok, Dilei, agradeço a oportunidade, de fato é uma espécie de uma miragem, né, que agora nós estamos alcançando isso, que acho que algumas vezes eu vim aqui e falei sobre esse assunto, e desta vez em definitiva a obra está praticamente pronta. Claro que o mobiliário ainda está para ser instalado, mas já está tudo adquirido, enfim, é só o tempo de instalação dos móveis. E aí, claro, verificar uma data interessante para todos para a inauguração. Então, nós trabalhamos assim com planejamento para o mês de novembro, final de outubro, novembro, agora passaram as eleições, com calma, né? E aí a DIC se desloca, sai do térreo da delegacia de polícia, onde hoje estão todos meio apinhados, né? Todos muito agrupados, na Rua do Convento, abre o espaço térreo da delegacia toda da atualidade e aí se deslocam ali para a Praça da Prefeitura, para a DIC, para a nova DIC, que tenho, assim, completa a certeza que será um marco aqui no município de Brusque, seja pela localização privilegiada, pela proximidade com o Poder Judiciário, Poder Executivo, Legislativo, enfim, seja pelo melhor atendimento à população, no local com acessibilidade, com móveis planejados, enfim, será um marco no município. E nesse sentido, houve uma portaria de reestruturação das atribuições à Polícia Estadual, visando padronizar os municípios, e houve a necessidade de extinguir a divisão de furtos e roubos, que vinha muito bem, aliás, com o delegado Fernando Farias, mas que era uma decisão local minha, né, essa criação dessa divisão. E tive que, obviamente, obedecer ao comando superior do Estado, fazendo com que esses crimes fossem passados para a delegacia da comarca, e aí, por um ato interno também, eu redistribuo eles para a DIC, para a Divisão de Investigação Criminal, que agora é Delegacia de Investigação Criminal. Então, além do homicídio, sequestro, tráfico, eles ficarão com os furtos, roubos e os estelionatos acima de R$40 mil, cujo prejuízo ultrapasse R$40 mil também ficarão com a DIC. A DIC ganha efetivo porque 2 policiais que estavam na divisão de furtos e roubos se deslocam para a DIC, então ela passa de um efetivo de 4 para 6 policiais, que é pouco, mas já é considerável, né? São 6 agentes de polícia com um escrivão, mais o delegado, então é um quantitativo razoável. E é possível, e a gente trabalha no prognóstico aí do mês de novembro, fazer todo esse deslocamento de gente, viatura, enfim, evidentemente após uma cerimônia que dará certo agora nesse ano de 2024, como era planejado. No começo do ano eu comentei que até o final do ano essa DIC tem que ser inaugurada e, ao que tudo indica, vai dar certo. E nisso aí houve uma redistribuição dos delegados? Não, na realidade nós perdemos um delegado, né? Que foi o delegado Alex, que estava na DIC e foi convocado para Florianópolis. Viria um delegado em seu lugar. Digo viria por quê? Porque o delegado que foi destinado a Brusque, nesse meio tempo, pediu aposentadoria. E se aposentou. Não veio de Concórdia para Brusque, não se apresentou na região. Nós perdemos um delegado num local onde já tem um problema grave de déficit efetivo. Mas essa questão específica de delegado, eu sou bastante otimista, considerando que nós temos um concurso público que terminou e estão prestes a serem nomeados aí esses delegados de polícia. Já estão na academia? Não, serão nomeados para a academia a qualquer momento. Aguardamos a nomeação. E claro, a academia de polícia hoje vai entre 20 e 22 semanas, não é tão curta, são aí 5 meses. Mas contando com uma nomeação em talvez outubro, novembro, enfim, em março nós teremos delegados novos e aí sim Brusque tem que ser contemplada com pelo menos 1 ou 2 delegados
O problema é quando você falta efetivo e sequer tem um concurso público em andamento. Nesse caso, o concurso já está concluído, já está homologado. Eu participei, inclusive, da fase final do concurso lá da prova oral e tenho certeza que nós pegaremos delegados novos, ganharemos delegados novos no próximo ano e essa questão vai estar superada. Então, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, nós perdemos efetivo, o delegado Alex saiu, então o delegado Fernando, que estava na visão de furtos e roubos, Fernando Farias, já assumiu a DIC, né? E leva com ele esses crimes de furto e roubo, como bem mencionou o Dilei. Nós continuamos, infelizmente, dando em número, né? Em número que eu digo de pessoas para trabalhar na segurança pública, porque eu vejo essa reclamação ou uma colocação por parte de quem dirige a Polícia Civil e de quem dirige a Polícia Militar. A gente paga pela eficiência, ou seja, quando o índice de criminalidade está baixo, é porque as polícias estão sendo eficientes. Aí você acaba pagando. Não sei se essa minha reflexão é mais ou menos assim, Fernando. Eu acho que faz sentido, sim. É claro que o gestor, quando está lá em Florianópolis, ele vai olhar o todo. E é compreensível também que se você tem uma taxa de homicídios, não sei, Palhoça, altíssima, que esse local vai receber uma destinação maior. Quando se fala em Brusque, fala, não, mas vocês estão aí na 3ª posição do estado, na 7ª, 8ª do Brasil, por que estão querendo mais gente? Então, é algo que, assim, há uma certa compreensão. Agora, mesmo nesse sentido, e aí eu concordo contigo plenamente, há necessário de um mínimo, né? Então, o mínimo, ele tem que ser fixado mesmo que você esteja fazendo o seu dever de casa, sob pena de sobrecarregar aquele que está fazendo um serviço bem feito. Sem dúvida, eu acho que isso conta. No final das contas, a taxa de homicídios é importante para o gestor de qualquer local, e o gestor estadual que está olhando isso e está vendo crime ocorrendo a rodo, sei lá, em Joinville, ele vai considerar isso no momento da distribuição do efetivo, né? Então, a PM sofre com isso, nós sofremos, o Corpo de Bombeiros sofre com isso e o IGP sofre com isso. Agora, a Polícia Científica, né? Para se ter ideia, nós temos um médico no município de Brusque, né? Que é uma situação grave, eu acho que inclusive já comentada isso aqui nas rádios, enfim, que é um indivíduo que às vezes acaba tendo uma fatalidade, um acidente fatal no final de semana, é levado para Balneário Camboriú, lá para exame de corpo de delito. Então, são problemas, eu acho, que atingem todas as corporações. Há um déficit de efetivo estadual, isso é um fato, né? Não é só em Brusque, isso é no estado de Santa Catarina. Agora, como eu digo, eu olho aqui para o meu quintal, né? Então, os outros, eu imagino que se tem os seus problemas, eles têm que correr atrás para resolver. Nós temos os nossos e, de fato, talvez em algum momento esse nosso serviço, esse dever de casa bem feito, acabe nos prejudicando em algum momento. Mas eu acho que, assim, eu até estava comentando com o comandante Pedro, comandante da PM esses dias, não adianta a gente ficar só, né? Tem que buscar a solução. Vamos tentar resolver, vamos buscar saídas, enfim, o que a gente pode fazer para não ficar só na reclamação também, e seguimos o barco, seguimos bem, né, no estado, com todos esses problemas, com policiais sobrecarregados, é claro. O delegado Alex saiu daqui, salvo engano, com quase 400 horas de banco, né, a mais, que ele vai ter que usufruir em algum momento da carreira dele, ele vai ter que se afastar da função para usufruir esse banco de horas. Então isso acaba acontecendo, há uma sobrecarga, mas seguimos firmes e fortes e confiantes aí no nosso município. Delegado, semana que vem tem festa de outubro começando, movimentação, né? Tem FENARRECO. Aliás, o próprio prefeito chegou a falar para mim que a FENARRECO esse ano vai ter que ter uma dedicação, tem que dar uma atenção especial para a segurança, até porque vai ser entrada gratuita e que se espera muita gente. A gente sabe que a polícia já teve vezes até que montou uma delegacia dentro do pavilhão. O que a Polícia Civil está organizando para a segurança das festas de outubro esse ano? Boa pergunta. De fato, teremos uma delegacia dentro do pavilhão novamente. Esse ano será um divisor de águas em relação à FENARRECO, justamente por essa questão, né, da entrada gratuita, que é, sem dúvida, interessante, chama a gente, né, divulga a festa, mas é uma preocupação do ponto de vista da segurança pública, considerando que possivelmente haverá público cheio quase todos os dias no período noturno. E então a delegacia de polícia estará lá dentro, na entrada da festa, junto com a polícia militar. Aí nós vamos dividir um espaço, é um centro integrado de segurança pública, e aí virão policiais de fora, são 8 policiais que vêm de outros municípios, a maioria de Florianópolis, para trabalhar em regime de plantão ali na delegacia de polícia. Nós também vamos implantar
A partir da semana que vem isso estará pronto, são as pulseiras de identificação das crianças, né? As pulseiras da Polícia Civil. Então, o pai que desejar coloca a pulseira no filho ali na entrada da delegacia com o telefone, com o nome, eventualmente, se essa criança acabar se perdendo lá dentro, e aconteceu com bastante frequência, crianças perdidas. Às vezes o pai fica em um local, a criança vai no parque e depois não acham mais. Então essa é uma preocupação, serão aquelas pulseiras já usadas pela delegacia de desaparecidos na praia, lá em Florianópolis, é muito comum eles colocarem essas pulseiras nas crianças. Então essa é mais uma medida e, claro, algumas coisas que nós estamos acertando com a Polícia Militar, com a Prefeitura Municipal, como bem mencionou, que é a regulação da entrada e saída. Isso é importante. Eu acho que o detector de metais é essencial para evitar que pessoas entrem com arma branca, né, com faca. Câmeras, né? A câmera, sim, isso já é um ponto de consenso, né? O controle de acesso, porque tem um limite máximo estabelecido pelo Corpo de Bombeiros. No geral, os alvarás eles sempre fixam, né? E aí atingiu esse limite, não dá para entrar, tem que ser como é na Oktober, né? Tem que esperar um sair para o próximo entrar. Então é importante também que essa superlotação não ocorra. E, enfim, será um divisor de águas do ponto de vista da segurança pública, não tenha dúvida, esse evento nesse ano, nesse formato. E estamos nos preparando para isso, espero que dê tudo certo. Bom dia, doutor Fernando, tudo bem? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o combate ao tráfico de drogas aqui na cidade de Brusque. A gente de vez em quando noticia aqui droga que foi apreendida aqui na cidade, uma ligação muito forte de Brusque e Itajaí, pessoas que tinham ido a Itajaí buscar droga e foi pego aqui em Brusque, né? Como é que está essa questão? Vocês têm feito algumas operações em conjunto com a Polícia Militar e tem tido bastante sucesso, né? Tem tido ainda muitos pontos de tráfico de drogas aqui em Brusque? Sim, sem dúvida, agradeço a pergunta. Inclusive o delegado Fernando Farias, que iniciou na DIC, agora fez uma grande apreensão, né? Eu falei que começou a todo vapor aí na DIC, considerando essa apreensão grande de quase 100 quilos de droga em Itajaí, mas investigação de Brusque, que se iniciou aqui na região e acabou desaguando nesse endereço ali de Itajaí. De fato, assim, a questão do uso de entorpecente, ele é um dilema nacional, eu diria até mundial, né? É um problema a ser resolvido em todo canto do mundo. Isso vai despertar discussão e vai ser necessária repressão, e é sempre muito difícil. Então, assim, a lógica do delegado Fernando é ter ataques pontuais para grande quantidade de entorpecentes apreendidos, e principalmente aí eu diria que eu acho que é um momento de especialização da Polícia Civil, ela caminha para isso, é o combate à lavagem de dinheiro, né? Então, eventualmente a apreensão de droga aqui ou acolá tem a sua relevância, sem dúvida, porque se incomoda inclusive os moradores, né? Mas sem o sequestro de bens, congelamento de veículos, eventualmente residências, conta bancária, eu acredito que eu não vejo um futuro muito próspero nesse combate pontual, específico de bairro. Eu acredito que a Polícia Civil, nesse ponto, ela tem que caminhar para o mesmo sentido para onde já foi a Polícia Federal há alguns anos, que é o congelamento de patrimônio desse pessoal que está traficando, né? Seja um veículo, seja uma residência. Florianópolis já tem investido muito nisso, na questão de capacitação de policiais, né? Porque aí você tem que ter, obviamente, capacitação em contabilidade, enfim. Não é tão simples. Principalmente na falta de efetivo, né? Que o policial ele tem que fazer o combate ao tráfico, à Lei Maria da Penha e ao maus tratos contra animais. É difícil especializar. Blumenau tem uma experiência muito exitosa nesse sentido, que houve policiais destacados especificamente para lavagem de dinheiro. E é isso que a gente pretende fazer aqui num futuro muito próximo. O delegado Fernando me trouxe já essa proposta e esbarra na falta de efetivo, né? Mas eu sou entusiasta dessa ideia dele de fixar 2 policiais só para lavagem de dinheiro, que me parece o caminho mais produtivo, não no curto prazo, porque aí são investigações demoradas, que envolvem COAF, Banco Central, enfim, mas eu acho que é o caminho sob pena de estar sempre se enxugando gelo nesse sentido. Doutor Fernando, recentemente nós tivemos esse caso que foi já divulgado no grupo de imprensa, a imprensa regional já divulgou, do policial aposentado do Paraná, que aquele corpo carbonizado que foi encontrado e depois descoberto que se tratava-se de um policial aposentado, e a esposa foi achada no Paraguai. Isso, no Paraguai.
eu gostaria que o delegado falasse sobre esse caso, mas também de uma situação que chama a atenção da gente. Enquanto que Brusque, Iguabiruba, Botuverá, essa nossa região aqui tem um índice de criminalidade muito baixo, você tem uma cidade como São João Batista, que tem uma população menor e que, salvo aqui a minha percepção pelo noticiário, não pelos números, aí o senhor pode confirmar pra gente, mas dá a impressão que São João é uma cidade que tem muito mais, proporcionalmente ao tamanho dela, de população e de território, muito mais problema do que a nossa região aqui de Brusque, Guabiruba e Botuverá. Verdade, Lei, concordo contigo, e é um fato a ser estudado e que nos gera reflexão há muito tempo, de fato é verdade. Eu não diria em volume de ocorrência, porque Brusque tem um volume muito alto de registro de ocorrência, mas em gravidade delas, sem dúvida. Então, se nós puxarmos aí na memória historicamente, houve um sequestro, né, de autoridades do município, houve uma explosão do Banco do Brasil também naquela região, né, inclusive com confronto com os policiais da DEIC. Você já era o delegado regional naquela época? Eu não era, mas me recordo bem desse fato, porque foi algo que gerou uma dimensão estadual, né? Eu não estava, eu estava em Florianópolis, mas me lembro bem desse fato. Depois houve a questão envolvendo sequestro de prefeito, enfim, familiares, e crimes de homicídio que ocorrem com maior frequência em São João Batista do que em Brusque. Esse foi um dos casos, né? Um caso de violência familiar, no caso, a suspeita é a cônjuge, né? Que acabou se evadindo e foi flagrada lá no Paraguai, foi presa no Paraguai, expulsa do Paraguai e trazida para o Brasil, ali para a fronteira de Foz do Iguaçu. E olha, é uma questão das mais interessantes para se refletir, não a morte, obviamente, mas a criminalidade, a violência da criminalidade da região de São João Batista. Uma das possíveis explicações, assim eu diria dentre várias, né, hipóteses que geram reflexão nesse sentido, é a proximidade com locais muito violentos. Um deles é Tijucas, né? Tijucas hoje tem um problema grave de segurança pública, não só da taxa de homicídios, como também de infiltração de organizações criminosas. Então, fora de Florianópolis é Tijucas hoje. Isso é um problemaço, né, do ponto de vista nacional, né? Nós temos uma grande organização paulista, que a gente sabe que está difundida por todo o Brasil, que veio para Santa Catarina já faz algum tempo, e Tijucas um local ali de grande concentração de faccionados. E aí Tijucas, obviamente, você tem Canelinha e São João, né? Você tem proximidade e intercâmbio para se evadir, para se esconder, para ficar foragido. Não é incomum que sejam pegos foragidos do Rio Grande do Sul em São João Batista, então possivelmente com conexões nesses municípios próximos, onde eles acabam, né, tendo locais, e também pela alta rotatividade, muitas vezes, de servidores e tal, de funcionários, né, que trabalham, empregados, enfim, há uma grande quantidade, atrai muito quantitativo de fora, o que não quer dizer que a pessoa de fora cometa crime, né, deixando isso bem claro, mas, obviamente, se você tem uma população flutuante muito alta, isso vai trazer influência, como foi em Brusque, que sempre foi uma preocupação com esse crescimento demográfico muito grande. Se for um crescimento desordenado, você vai gerar problema social, problema de DH, problema de falta de vaga de aluno em escola, a mãe não tem quem deixar, e aí começam essas questões, né? Já muito bem estudadas, já nos Estados Unidos, desde a década de 20, 30, lá em Chicago. Então, essas são questões, são dilemas ali de São João, que nós já não temos em Brusque. Brusque já tem um isolamento geográfico, eu diria, muito maior, né? Você teria muita dificuldade, eu acredito, de se evadir, se esconder em Brusque um indivíduo que vem, sei lá, do Rio de Janeiro. Porque vai ser descoberto, porque as rotas de fuga são menores, porque as conexões com municípios tem aqui Blumenau próximo, mas não é uma realidade também. Blumenau está com a taxa de homicídio baixa também nesse sentido. Então, São João desperta essas cautelas e faz com que seja um local muito importante para reforço efetivo, né? São João hoje tem um déficit efetivo muito grande e lá é um local que merece uma atenção muito específica e mais, do ponto de vista da Polícia Civil, a São João é uma comarca de passagem, então isso é uma grande dificuldade. Então o policial que está em São João quer ir para Florianópolis, inevitavelmente, ou se ele está em São João, ele quer ir para Balneário Camboriú. Também é legítimo, né? Cada um tem que fazer a sua escala de vida aí
para onde é mais feliz. Mas hoje, por exemplo, atualmente eu tenho poucos servidores em São João Batista e 2 já querem embora, né? Um já fez um pedido expresso para ir para Balneário Camboriú e o segundo para Florianópolis. Então é bem complicado, né? O ideal é que você atraia gente dos concursos que seja da região, né? Para que crie aquele vínculo, que case, enfim, crie aquele vínculo com o município. Mas são dilemas do serviço público, da polícia e não só, tenho certeza que não é só da Polícia Civil isso. Mas isso acaba prejudicando na eficiência do trabalho? Sem dúvida, sem dúvida. O fato de você ter uma ocorrência lá no final de semana e trazer para Brusque, por exemplo. Olha, aí é uma discussão que eu acredito que seja superada nesse sentido, a ocorrência para Brusque. Por quê? Porque eu diria o seguinte, no começo houve algum tipo de demanda de reclamação nesse sentido. Mas veja, você tem um déficit efetivo muito grande. Há uma dificuldade hoje de manutenção de infraestrutura. Se você concentra várias delegacias abertas, suponhamos que nós vamos abrir aí Guabiruba, que está quase perto de 30 mil habitantes, mais São João Batista, você vai concentrar um grande número de policiais em Brusque, em São João Batista, em Guabiruba, que muitas vezes vai passar 48 horas sem registrar nenhum boletim de ocorrência, né? Para manter uma estrutura gigante aberta. Isso não faz mais sentido para você racionalizar o custo, né? É muito mais razoável que se concentre toda a estrutura em Brusque, porque você vai ter uma ocorrência de São João no final de semana inteiro. Mas eu quero te exemplificar com um caso, delegado, que me intriga, que eu acho que tem que debater isso. Lógico. Aconteceu um caso no ano passado, em Canelinha, onde um caixa eletrônico dentro da prefeitura acabou sendo arrombado. Aí eu pergunto, onde é que está a polícia? Acontece que a polícia militar, a guarnição da polícia militar, teve que sair para Itapema para levar na delegacia de polícia civil para atender uma ocorrência. Pô, de Canelinha para Itapema é muito mais longe do de Canelinha para Brusque. E aí eu me questiono assim, pô, não justifica ter esse atendimento no Vale do Rio Tijucas para você não ter que fazer uma guarnição de Canelinha aí para Itapema para entregar o preso na delegacia de polícia civil? Entendi, não, faz sentido a sua crítica, só tem uma ponderação, uma ressalva anterior, que até quando o Dilei comentou, eu não falei, mas agora, aproveitando o teu gancho agora, a Canelinha não nos pertence. Canelinha é uma confusão comum, Canelinha tá vinculada a Itapema, que por sua vez tá vinculada ao Balneário Camboriú, mas não me traga, Não, mas eu sei que isso é uma coisa do comando, né? Porque Canelinha é uma cidade que é intrinsecamente grudada com São João Batista, é um morro a diferença. De fato, é como é Gaspar está dentro da PM de Brusque, não está comigo. A Gaspar está em Blumenau com a Polícia Civil. Enfim, o ideal é que unificasse tudo, tanto o Poder Judiciário, Polícia Civil, Militar, só que cada um vai ter a sua realidade, enfim. Por exemplo, vai deixar uma delegacia de Canelinha aberta, não faz sentido. Eu sei que a população quer, se quiser, a delegacia quanto mais próxima, melhor, e isso é totalmente compreensível. Era o ideal, né? Era o ideal. Seria o ideal. Dá mais próximo até do centro maior, mais próximo. Sensação de segurança, tudo isso, só que é inevitável que essa conta ela vai ter que ser paga por alguém, então a população ela tem que, se tiver 10 delegacias abertas numa região de 50 quilômetros, as 10 vão ter custos, vão ser ar-condicionado, vai ter viatura, e hoje você tem a delegacia virtual que faz muito registro online para dizer que se não faça todos, faz quase todos. Tem a falta de efetivo, então assim, é uma situação não muito fácil de decidir muitas vezes, mas hoje, vendo o antes e o depois, eu tento ser favorável a que seja não Canelinha, né, que aí Canelinha Itapema, aí é uma outra questão, mas de São João e Nova Trento, Nova Trento, Guabiruba, não faz muito sentido deixar aberto. Eu sei que há um pleito, a população inclusive recebia ofícios aí dos mais diversos locais. Eu sei que inclusive empresários de São João Batista fizeram essa solicitação para ti. Eu recebo ofícios com alguma frequência, mas eu comento com eles, olha, para deixar uma unidade aberta, o policial trabalha na escala de 24/72. Então eu preciso de pelo menos mais 5 policiais. 5, porque eu não vou dizer 4, porque sempre tem férias, então são 5. Mas você vai deixar uma delegacia de São João com um policial sozinho, ele vai virar um alvo, é um problema. Nós vamos criar um problema para nós e para a população, que vai ter uma sensação de segurança e o policial está sozinho. Então não faz sentido. Então eu precisaria de 2. De 2 numa escala de 24/72, eu não preciso de 5, eu preciso de 10. Né? Então, assim, me diga de onde é que viram esses 10 policiais. Quando você fala 1 é 5, quando você fala 2 é 10. Claro, mas é claro. E mais com um custo altíssimo. E aí nós tiramos uma estatística de final de semana, vamos ver os boletins que foram registrados. Nenhum. Então, assim, mas pode acontecer um caso grave? Pode acontecer. Pode acontecer um estupro.
Pode acontecer um homicídio. Aí, nesse caso, tem que ter um policial de sobreaviso que vai fazer o deslocamento mais rápido, obviamente, e vai ter que fazer esse atendimento rápido. Isso nós temos, né, para esses casos gravíssimos. Agora, fora disso, e não é só Brusque, né, como você bem mencionou, o Balneário fez essa mesma coisa, concentrou ocorrência em determinados locais. Num futuro próximo, e não vai demorar, eu acredito que haverá uma solução intermediária para isso, como fez o Espírito Santo, Minas Gerais, que foi um auto de prisão em flagrante na modalidade audiovisual, né? Como nós estamos vendo aqui. Então, um delegado de qualquer local do país, eu diria, mas aí no caso do estado, vai poder fazer essa prisão em flagrante desse policial. Aí sim, apresenta na própria delegacia. Eu acho que essa vai ser uma tendência que vai agradar a população, agradar a Polícia Militar, porque vai ser veloz, e agradar a todos. Então, apresenta o preso lá em São João Batista mesmo, ou em Canelinha, aí faz sentido ter o policial lá, e o delegado de Florianópolis faz a prisão em flagrante. Por videoconferência. Por videoconferência. Isso é um projeto que já está em andamento. O que está faltando? Olha, Adilei, falta assim, primeiro o efetivo, né? Porque você fazer uma videoconferência estadual, imagina flagrante do estado todo, 24 horas. Você precisa de uma imensidão de delegados. Certo. Então o concurso está em andamento. Esse é um projeto, eu acho que agora para 2025. Já existe o local, é no centro de Florianópolis, ali na Trindade. E, ao que tudo indica, é um caminho que não só tira a sobrecarga dos policiais da região, porque os delegados daqui não vão ficar com esse telefone 24 horas ligado o tempo todo, os 365 dias por ano, né? Porque concentra em Florianópolis e facilita a vida da população, das polícias, porque apresenta no próprio local, liga o vídeo na frente do preso ali, coloca o preso na frente da câmera e o delegado lavra. Isso acontece no Espírito Santo, Minas Gerais. E eu acho que em 2025 teremos isso na Polícia Civil, eu espero. Já é um projeto que está formalizado, documentado em andamento e será para o bem de todos, para o interesse público e para resolver essas questões aí que geram dor de cabeça de todos os lados, justificáveis ou não, enfim. Isso vai dar um ganho de tempo fantástico. Eu acredito que sim. Não, essa é uma realidade que não tem mais volta, né? Então eu acredito que a polícia tem que se adaptar a ela. Não faz mais sentido, se eu posso ligar uma câmera e entrevistar o preso, por que eu preciso fazer um delegado se deslocar 3 horas da manhã para um município que às vezes com risco de ter uma colisão num carro com sono, né? Me parece que é um caminho sem fim e muito bem quista por todos, polícia, judiciário, enfim, população também, né? Porque hoje a vítima tem que se deslocar, né? A polícia vai mudar de município para que o delegado a ouça. Então isso também não vai precisar mais. Me parece que essa tecnologia nesse sentido vem para somar e vai ser um ganho para todo mundo. A entrevista com o Dr. Fernando de Favre sempre rende e a gente fica devendo, né? A gente fica devendo, porque eu tenho aqui uma série de outras informações, aliás, de perguntas que podem se transformar em informações, mas o tempo aí é nosso adversário, já deixo aqui uma intimação. Ok. Foi boa essa. Sua intimação é uma ordem, né? Como a intimação é uma ordem, a sua uma intimação aqui pro doutor Fernando voltar nos próximos dias, viu, doutor Fernando? Pra gente tratar de outros assuntos dentro da segurança pública, que sempre é muito... A reflexão que se faz aqui com o que é passado é muito importante. Mas eu quero fazer uma última pergunta sobre quando essa nova delegacia, esse novo espaço for entregue à população, como foi dito aí pelo delegado, provavelmente ainda no mês de novembro, ainda esse ano de 2024, né? Aquele espaço que vai ficar desocupado ali na nossa delegacia tradicional aqui de Brusque, da comarca ali, ela vai ser ocupada para quê? Qual vai ser o que vai ser destinado àquilo? Como é que vai ser o remanejamento ali daquele espaço? Excelente, Dilei. Vai sobrar todo o térreo, né? Sobrar entre aspas, lógico, que é da DIC, e nós pretendemos fazer uma reformulação geral daquela unidade, que é uma unidade hoje com problemas estruturais. E assim, há mais de uma ideia, sabe, Dilei? Há um projeto em andamento sendo feito por engenheiro e arquiteto. Se depender de mim, ali será uma sala de prisão em flagrante, porque hoje quando se prende em flagrante se sobe com o preso, né? Os policiais e os presos eles sobem, então tem um trânsito nas escadas com gente presa que não é muito bom para ninguém. Então a ideia ali, eu imagino que vocês se recordem, que a população eventualmente que não possa acompanhar, é passando o boletim de ocorrência, você vira à esquerda, onde era a sala do delegado Alex. Sim. Ali seja a sala de prisão em flagrante. Então, fez o boletim de ocorrência, virou à esquerda, entrou, já senta, ouve o preso, vai pro final do corredor, onde está a cela. Então, essa é uma ideia. E aí temos algumas demandas que nós recebemos das entidades, enfim, uma sala da OAB, é necessária ali para os advogados que estão trabalhando na prisão em flagrante.
uma sala lilás de acolhimento à mulher vítima de violência doméstica. Então, são ideias aí que a gente pretende. A sala vai ficar dividida entre DPCO, Delegacia da Comarca, e DPCAM. Hoje nós temos um grande dilema, né, que é a Delegacia do Idoso no último andar. Então, você vai intimar um idoso, ele tem que subir 3 lances escada. Não tem elevador no Não prédio? faz o menor sentido, exato. Aí tem a questão do elevador, que é uma outra discussão. Mas eu acho que se nós fizermos uma sala de acolhimento no térreo, já facilita bastante com acessibilidade, né, o cadeirante, o idoso, enfim. Então não precisa subir, a DPCAM fica com uma sala embaixo, que é conhecida como sala lilás, que é uma sala de acolhimento às pessoas vítimas de violência, no caso a mulher, mas também pode atender o idoso. E a sala de prisão em flagrante. Mas esse é um projeto em aberto. Nós nos reunimos, né, ali com os delegados, o delegado Sobreira, hoje que é o titular da DPCO, o delegado Alonso, a DPCAM, enfim, sociedade civil, prefeitura, OAB, todos têm os seus pleitos. Eu acredito que nós vamos conseguir atender na medida do possível todas as demandas que não estão nos sendo dirigidas. É claro que aí é uma outra reforma, uma outra etapa, uma outra luta do serviço público que vocês bem conhecem, né? Mas nós vamos travar e vamos vencer.